Olá, estamos por aqui de novo, né? Em mais uma semana com mais uma edição do nosso Hoje Pode. Tem sido um sucesso. Eu sempre faço questão de começar as nossas edições dessa forma, agradecendo a você que nos assiste, nos acompanha sempre que nós trazemos um convidado ou convidados importantes aqui para a nossa bancada, enfim, explorando assuntos diversos, incluindo as atualidades, né? A política, a segurança pública e outras pautas importantes que são muito caras para a nossa sociedade. Obrigada mesmo a você que nos acompanha, você que nos assiste. E já aproveito para pedir para que você nos siga, né? Reiterar, nos siga nas redes sociais, lá no @rede.ita e também no canal Itacast, tá? Itacast lá no Instagram. Vamos começar? Como sempre, e de praxe por aqui, vou pedir para Caio abrir as câmeras. Na edição de hoje, estamos recebendo uma figura muito importante, de muita representatividade, por ser mulher, por estar nas forças de segurança da Paraíba. E que bom que esse quadro, né, de mulheres, esse quadro feminino tem crescido muito nos últimos tempos no que diz respeito às forças de segurança em todo o Brasil. Ela, a Tenente Coronel Mônica Rodrigues, é muito bom recebê-la. É um prazer, viu? Seja bem-vinda. Nossa, a alegria imensa minha de estar aqui com vocês. Né? Na verdade, eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, gosto muito de falar, então eu não poderia estar em lugar melhor. Que bom, muito bom recebê-la, Tenente Coronel. Eu já quero começar essa nossa conversa. Como eu disse, a senhora representa de forma muito positiva uma conquista importante dentro das instituições públicas brasileiras, né? Estamos falando de uma mulher e outra conquista também, estamos falando de uma mulher negra. Então, uma conquista dupla dentro dessa perspectiva. Como é que a senhora enxerga essa responsabilidade? Porque, de alguma forma, são dois pesos, né? Duas conquistas, mas também são duas responsabilidades que a senhora acaba emplacando aí nessa história. Eu estava até, só fazendo um parênteses antes de responder, conversando com alguns amigos sobre, né, a minha história, minhas várias vertentes, meus vários papéis. E eu estava dizendo assim, olha, pode escolher a minoria aí que você quiser, que ela está em mim. Pode escolher que eu tô representando. Então, assim, é uma conquista simbólica minha, Sim. Mas é simbólica no ponto de que ela se estende, né, a todas as meninas que vêm de uma família muito humilde, né, a todas as mulheres pretas, né, que no início de sua vida enfrentaram grandes dificuldades econômicas, mas que viram no estudo, viram na escola uma chance de mudar a sua vida, a sua perspectiva, o que se esperava dela. Sim. Então, né, essa menina que veio lá daquela infância, né, de muitas, como é que eu posso dizer, de muita escassez do ponto de vista monetário, né, preta, pobre, né, ver ela chegar ao posto de tenente-coronel. Então, assim, é um ganho, não só para mim, mas para esse nicho, para todas essas mulheres, né, que eu represento. Eu digo que mulheres todo mundo tem na sua família. Se você não é uma, você ama uma. De fato, Tenente Coronel. Mas quem lhe vê hoje, né, nesse posto, nesse patamar, a senhora contou aqui, basicamente, que passou por muitas dificuldades para chegar onde chegou. Não imagina a dimensão, né, enfim, dos acontecimentos, dos seus enfrentamentos para chegar nessa circunstância. Eu queria que a senhora contasse um pouco dessa sua trajetória. A senhora falou que vem de uma família pobre, né, enfim, humilde. Conta um pouco como é que surgiu, inclusive, esse sonho de engatar uma vida pública, inclusive na segurança pública, que é uma esfera complexa, né? Muito. Muito porque ela é leivada de crenças e tradições que atrelam o universo masculino à competência e que atribuem a tudo que é feminino a uma inadequação, Sim. a uma incapacidade. Então, passa por várias coisas. Mas vamos lá, vamos começar do começo, Sim. né? E o que eu sempre costumo dizer é: a sorte sempre me encontrou trabalhando. Nossa, Tem que forte algo, isso. que sempre me incomoda bastante quando as pessoas olham, Mônica teve sorte, Mônica teve sorte. Eu nem gosto desse termo sorte, sabia? Essa expressão, nem gosto. Aí eu digo, certo, a sorte me encontrou trabalhando, viu? Então, assim, né, eu sou a caçula de 5 filhos, né? Minha mãe, Dona Clemilde, meu pai, seu Mauri. E desde cedo, né, o meu pai saiu para trabalhar fora, assalariado, trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em Salvador, pela minha lembrança ali dos 5 anos. Sim. E minha mãe foi quem praticamente nos criou aos 5 filhos, sendo eu a caçula, com menos do que um salário mínimo à época.
Nossa. Né? Então, eu tenho hoje 45 anos, então imagina 45 anos atrás você sustentar 5 filhos Nossa. com menos do que um salário mínimo. E esse salário adivinha de lavar roupas, de serviços domésticos, faxina. Então, geralmente, ela não tinha um serviço fixo, pela minha memória. Então, eu tenho uma lembrança muito vívida de buscar roupas na casa das mulheres, Ia das com patroas ela. dela, de eu ir com ela. E aí ela fazia aquela trouxa de roupa, não sei se você aí de casa sabe o que é uma trouxa de roupa, claro, não sabe. Mas assim, pega-se os panos, sabe aqui assistir Eu conheço Pica-Pau? demais. Quem já assistiu Pica-Pau sabe que Pica-Pau nos episódios, ele pegava um lençol, enrolava os panos e colocava no pau, assim. A diferença é que a gente não colocava no pau, minha mãe colocava na cabeça e equilibrava. E equilibravam, assim, um volume imenso. E eu achava o máximo na minha cabeça de criança, que via a minha mãe uma heroína, que aí ela fazia uma trouxinha pequenininha e me dava. Oh, Jesus, que Então, eu saía toda serelepe, né? Então, assim, foi com essa e meio assim. Então, esse episódio que eu estou narrando é muito da minha lembrança de infância. Que é uma infância, assim, que hoje, com os olhos de adulta, eu vejo que era uma infância de escassez econômica, mas de muita riqueza desse tipo de vínculo, de relações humanas, muito rica nesse sentido. Então, foi nesse contexto. Então, a minha mãe, ela sempre viu no estudo que era a forma da gente ter uma vida melhor que a dela. Ela tinha essa consciência? Tinha. Ela sempre fez questão de que todos estudassem. Que maravilha. Que todos fossem para a escola. Todos E não era muito comum isso na época, né? Muitos pais, às vezes, reproduziam aquele comportamento, né? Enfim, mesmo que de forma ingênua. Minha mãe era assim, tem que terminar os estudos, conseguir um trabalho de carteira assinada, que você tenha a hora de chegar e de sair, que você tenha um salário certo. Esse era o grande objetivo da vida dela para a gente. Tanto que todos os filhos, a maioria, percorreram as mesmas escolas, né? Estudamos, nós somos ali de Bodocongó, um beijo para todo mundo de Bodocongó, até Bodocongó, Severino Cabral. Que legal. E todos nós estudamos no SESI, no Francisco Manuel Mota, né? Todos nós passamos pelo Estadual do Bodocongó. Eu estudei Estadual do Bodocongó, Severino Cabral, Estadual da Prata. Os tradicionais. Passei por todos por questões de trabalho, que era mudada de serviço. Sim. Todos nós sempre estudamos e trabalhamos. Então, foi assim que nós começamos a nossa vida. E eu não fugi à regra, né? Todos nós seguimos esse mesmo caminho. Só que, quando eu concluí o ensino médio, né, à época, a minha cunhada, à época, tinha uma cunhada e um cunhado que eram bombeiros militares. Sim. E eles chegaram para ela e falaram sobre o CFO. Que incrível. Falaram sobre o CFO. Mas eu, né, voltando para o ensino médio, quando eu terminei o ensino médio, eu disse, não, eu quero fazer o vestibular. E eu percebi que eu não tinha condições de passar no vestibular com aquele ensino 100% público, e não apenas 100% público, mas público e trabalhando sempre estudando. Então, eu sempre trabalhei em um turno e estudei em outro. Abrindo só um parênteses, há quem diga que as cotas raciais não são necessárias, não são justas, né? São mais do que justas. A prova é essa? Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos, voltando um pouquinho, quando eu tinha 9 anos, que eu acho muito legal essa minha relação com o trabalho. Porque a questão da sorte, né? A sorte me encontrou trabalhando desde cedo. Então, quando eu tinha mais ou menos 9 para 10 anos, a regra era clara. Ou você começava a tomar conta da casa, aí minha mãe chegou e fez assim, ó, vou começar a te ensinar, né? A lavar louça eu já sabia, né? Mas a cuidar da casa em si, a cozinhar. E eu não era muito afeita Entendo. aos afazeres domésticos. Ela disse, olha, mas se você quiser, você pode ir lá para Dona Normanda, que é a costureira do bairro. Beijo, Dona Normanda. Tenho muito carinho por ela até hoje. Legal. E aí, só você para Dona Normanda, que uma das minhas irmãs já trabalhava lá como costureira e aprenda a costurar, ou você fica em casa arrumando a casa. Dona Normanda. Vou pra Dona Normanda. Chance agora. Aí fui para Dona Normanda, aí eu morro de rir quando eu conto, porque eu cheguei em Dona Normanda, ela disse, Mônica, vamos fazer o seguinte, para você aprender. Quando você chegar, você dá uma ajeitadinha na casa, passa a vassoura na casa e terminou, você vem para a máquina que eu te ensino. Aí eu, consegui. Não tem jeito. Mas aí eu aprendi a costurar. Passei um tempo ainda na Normanda, acho que eu fiquei lá do 10 aos 13 anos costurando. E quando completei 13 anos, fui para o Senai.
Acho que não, 13 não, 14, uns 14 anos eu fui para o Senai, curso técnico. Tipografia, que hoje nem existe mais, só existe nas novelas de época. Mas eu recordo tipografia. Letrinha por letrinha, juntando, formando palavra, formando frase, uma coisa bem, bem arcaica, enfim. Tanto é que a minha foi a última turma de tipografia, depois já mudou e, enfim, modernizou-se. E aí, quando eu saí de Senai, aí eu já fui direto trabalhar. E aí, trabalhando, eu concluí o ensino médio, e aí vem a história do vestibular, que eu sabia, então, que eu não ia passar. Então, o que é que eu fiz? Cheguei em casa um belo dia e disse, eu vou pedir demissão do trabalho. E a reação dela? Aí minha mãe disse, você é louca. Todos, né? Você é louca? Como é que você vai pedir demissão do trabalho? Um trabalho bom desse, que carteira assinada, que paga em dia, que trabalha só até o sábado, meio-dia. Como que você vai pedir demissão? Eu vou pedir demissão porque eu vou estudar. Aí não tive aquele, que legal. Mas não, foi bem o oposto disso. Mas aí eu pedi demissão. Peguei o dinheiro da minha rescisão contratual. Paguei o cursinho anual antecipado. E aí fiquei sem dinheiro, né? Nossa. E aí o dinheiro que eu fiquei era só o dinheiro da passagem mesmo, que aí eu botei na mão de uma irmã, das minhas irmãs, e ela ia me dando mês a mês para eu não correr o risco de gastar. E aí eu fui durante o cursinho, eu ia fazer o vestibular para medicina, e a minha amiga Miqueia, minha cunhada da época, ia fazer para direito. E aí, investidas, né, do cunhado dela, para fazer para o bombeiro, eu disse, então vou fazer para o CFO também. Por quê? Porque eu disse, nossa, é o meu sonho. Eu sempre sonhei em viver para estudar. Meu sonho era só estudar, não ter que estudar e trabalhar. Eu vou ser paga para estudar. Eu não estou acreditando. Se eu voltar... Era um sonho. Meu Deus, são 3 anos de curso. Quando terminar, eu vou ter um curso, né, de nível superior pela Universidade Estadual da Paraíba. Eu vou ter uma bolsa de estudo. E são só 3 anos. Depois, eu tinha, à época, 18 anos. Bem 19. jovem, né? Eu disse, meu Deus, daqui a 3 anos eu vou poder fazer o que eu quiser na vida. Aí eu tomei a decisão, disse, pronto. É isso. É isso que eu vou fazer. Depois eu faço medicina, eu faço o que eu quiser. E assim eu fiz. Comecei a estudar, paguei. E aí foi um período difícil que eu guardo com muito carinho, porque foi a minha sogra à época, Dona Nazaré. Ela comprava os lanches da minha amiga e comprava o meu lanche também. Nossa, teve vários anjos aí que te ajudaram, né? E a minha irmã, que ficou com o meu dinheiro das passagens, ela me levava, sempre que ela ia fazer feira, era casada, disse, vamos comigo para você botar suas coisas, né? Seu material de higiene pessoal, comprar seu sabonete, seu desodorante. Então, assim, sabe? Eu lembro com tanto carinho disso. Então, assim, foi assim que eu entrei no CFO, né? E graças a Deus deu certo, entrei. Quando eu estava no CFO, já para terminar, aí eu fiz vestibular de novo eu disse, vou fazer para um curso na área de saúde para testar, e lá eu transfiro. Aí fiz para educação física, passei. Aí ainda consegui cursar um semestre, 1 ano. Sim. Aí depois de 1 ano eu disse, não, vou para a saúde mesmo. Aí fui para enfermagem. Aí fiz outro vestibular e fui para enfermagem. Aí formei em enfermagem em 2009. Enfermeira também. Enfermeira, mas não exerci. E foi assim que eu entrei na polícia. Mas quando eu entrei na polícia, aí todo mundo dizia, você entrou porque você ama, porque me vê muito apaixonada. Aí eu digo, não, eu não entrei amando. Eu já ia perguntar isso. Eu não entrei amando, eu entrei sem saber no que eu estava me metendo. Eu fui para o curso de formação de oficiais de João Pessoa. Eu fui com uma mala, amiga. Mas uma mala. Meu Deus, achando que usar tudo. O enxoval pedia assim, uma bermuda preta, uma par de mesmo. Aí eu levei realmente, de cada. E quando eu cheguei lá, que eu só ia poder usar aquele a minha primeira semana eu vivi... Meu Deus, eu acho que eu parecia um gambá. Na segunda semana, que era para eu ir em casa, eu já não fui, porque eu já comecei a ficar punida. Porque eu era completamente civil, eu não tinha nenhuma orientação militar, eu não sabia o que era entrar em forma, ficar em sentido. E como é que funciona? Eu achava engraçado as coisas do militarismo. Eu realmente ria. Entrou sem saber onde estava se metendo. Sem saber. E aí eu ficava assim, gente, aí eu ria. Aí eu pegava, a gente tem muito, né, que é cacheada, tem aquela coisa do potão, que a gente bota num potinho. Aí eu peguei o shampoo, botei num potinho pequenininho, levei. Quando a moça foi lá, vamos fazer o checklist aqui do enxoval, shampoo. Aí eu mostrei o meu potinho, ela disse, não, aqui não é shampoo, não tem o nome shampoo aqui. Aí a danada cachorra da molesta pegou e disse, isso aqui não é shampoo. Aí, meu Deus. A ausência do item do enxoval.
punida. LC, licença Era cassada. punida a cada ausência. Tinha que ser um enxoval Tinha que criteriosamente. estar o enxoval completo. Aí eu já não fui para casa. Aí as colegas era quem me emprestavam suas coisas, né? A minha colega Daniela, que era de João Pessoa, foi uma das colegas de curso que muito me ajudou, a Dani. Então, assim, foi assim que eu entrei na polícia. Mas depois que eu entrei, que eu formei, e aí durante essa formação, aquilo que você falou, das dificuldades em relação a gênero, em relação a cor, que elas ficam muito presentes. A idade, ao etarismo, por quê? Eu entrei na polícia, eu tinha 19 anos. Eu entrei como oficial. Então, passavam por mim homens com a idade de ser meu pai. Sim. E que deveriam receber ordens minhas e obedecê-las e executá-las. Então, olhava que essa guria aqui. Né? Então, né? Enfim, olhava mulher preta, jovem. Vai mandar em mim? Não vai. Foi muito destratada? Foi. Até um pouco tempo atrás, tinha até um episódio engraçado relativo a eleições, depois me lembro de contar. Sim. Mas, assim, foi bem difícil, porque eu digo sempre para as mulheres, né? Principalmente para as meninas que têm intenção de entrar na polícia, que, assim, a polícia, ela é um beco sem saída. Porque você entra, você apaixona. Ah, tá. Então, no sentido positivo. No sentido positivo, porque você entra, você se apaixona. É impossível você não se apaixonar pelo ato concreto de possibilidade real de tirar alguém de uma situação de vulnerabilidade. De ser o alento de uma pessoa que está em sofrimento. Porque ninguém liga para a polícia para comemorar aniversário. E liga, assim, né? Que às vezes tem umas crianças que dizem, eu quero que meu tema seja polícia. Mas, via de regra, 99,9999, as pessoas ligam quando elas estão em situação de vulnerabilidade, quando elas estão com medo, quando elas estão aflitas, quando elas estão em situação de perigo, quando algo de ruim aconteceu ou ela está sentindo. É assim que a população nos procura. Então, você se vê como alguém que vai trazer alento a essa pessoa, que vai aliviar o sofrimento dela. Então, assim, é algo do ponto de vista de humanidade, que é o que eu busco para a minha evolução enquanto ser humano, de um valor que me gera uma grandeza enquanto ser humano que busca evolução nessa terra, muito grande. Não tem como você querer ficar sem isso. Tanto que eu já tenho vários projetos de ações sociais para no dia que eu for para a reforma, para eu permanecer nesse viés de auxílio. Então, a polícia, ela é inebriante. Às vezes as pessoas dizem, tudo o que o policial quer é, né, expressar a sua força, né, a virilidade através da violência, do tiro, do tapa. Não, gente. A coisa que a gente mais gosta, para você sair de casa, a coisa que o policial mais gosta, mais ama, é tirar o sofrimento daquele que padece. É você que está em vulnerabilidade, ver na gente alguém que vai te ajudar e te fazer se sentir seguro, ou, no mínimo, acolhido. Tenente Coronel, eu acho realmente muito tocante quando a senhora fala assim. Eu já conversei, inclusive, nessa bancada com outros representantes da Polícia Militar, mulheres, inclusive, que trouxeram sua visão rica da vivência da Polícia Militar, das corporações, das dificuldades também. Mas a senhora traz uma visão muito diferente, me parece muito otimista também, né? E eu sei que dentro das corporações a vida não é uma vida tão fácil. A estrutura física para os policiais, né? Há, sim, também, digamos, os contrapontos. E eu não quero ser pessimista, claro, mas eu quero que a senhora conte um pouco dessa realidade, né, na vida do policial, porque é um trabalho também de muito risco. Né? Eu não sei se a senhora já passou por isso, acredito que sim, mas de sair de casa sem ter a certeza de voltar para casa. Essa tensão, ela ainda existe? Ela permanece? Ou com o tempo o policial vai se adaptando a tudo isso, sabe? Eu sempre penso desse lado. Aí eu vou começar com uma frase que me define muito. Eu sou extremamente romântica, mas eu não romantizo nada. Isso quer dizer que eu sou essa pessoa que vê essa humanidade, que vê por esse viés social da polícia. É isso que eu vejo nela, é isso que é a minha função dentro dela. Mas eu não romantizo os percalços que a gente tem. Quais são esses percalços? Primeiro, nós temos uma política que ela não é nem sequer nacional, ela é mundial, em que as polícias, né, via de regra, a gente tem um contexto social, histórico, que coloca a polícia no lugar
de agressor, num lugar de preconceituoso. Então, que, de certa forma, traz essa hostilidade com a polícia e que a gente, ao longo de várias décadas e séculos, a gente está desmistificando esse viés e esse posicionamento e essa visão que se tem de nós. Uhum. Os percalços são, por exemplo, tem coisas que nós queremos fazer e não podemos, que a legislação nos impede. Por exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sempre dou exemplo do que eu já fiz, já vivi, ou do que eu sou capaz de fazer ou viver. Lá na enfermagem, quando eu atuava como enfermeira, a gente chegava em determinado hospital que o paciente estava precisando de um soro, uma medicação, e que a gente via que eram falhas do sistema de não ter. Que aquela medicação ia fazer muita diferença no prognóstico daquele paciente. Sim. E a gente, enquanto profissional e técnico, a gente jamais poderia chegar para o paciente e dizer, está faltando isso, a culpa é disso, o sistema é isso. A gente não poderia fazer não dá isso. Abrir pela guarda, ética profissional, pelos contratos, pelas legislações. Então, o que a gente tinha que fazer era dar o nosso melhor e cobrar de quem a gente tivesse alcance para cobrar. Então, dentro da Polícia Militar, é isso que acontece. Então, nós melhoramos muito em termos de fardamento, de recursos materiais, de recursos humanos, mas a gente ainda tem muito que evoluir. Né? A gente ainda precisa. Sim. Quanto mais, é lógico, o que é que toda profissão quer, toda instituição quer. Quanto mais servidores, melhor. Então, claro, quanto né? mais efetivo a gente tiver, melhor será. Quanto mais equipamentos nós tivermos, melhor será. Quanto mais parcerias nós tivermos, melhor será. Porque alguma coisa que atravessa muito a segurança pública é o engano de que a segurança pública se faz somente com as forças policiais. As forças policiais é a ponta da lança. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo lá em Esperança. Passei quase 4 anos como subcomandante de toda aquela região. São 11 cidades. Sim. E eu tinha policiamento que não conseguia policiar, fazer ações preventivas adequadamente. Nem a gente conseguia dar um tempo-resposta da solicitação da viatura, porque nós não tínhamos vias públicas para a gente trafegar. Nossa. Nós não tínhamos estradas abertas para aquele sítio, para aquela casinha, para aquela localidade. Esses locais não tinham iluminação. Meu Deus. Se era em alguns sítios, na parte urbana dos sítios, né, naquela cidadezinha, tinha vários terrenos com matos cobertos. Não se havia obrigatoriedade dos proprietários do terreno cercar, murar e cuidar dele, para que não virasse um lugar, um antro, para pessoas à margem da legalidade. Sim. Então, veja como as ações de segurança pública elas estão eivadas de várias outras circunstâncias que nos impedem de fazer e de dar o máximo de eficácia que a gente poderia dar. Então, essas são algumas das situações que a gente pode citar. Então, assim, enquanto Polícia Militar, nós temos várias dificuldades de atuação. Uma delas é essa. Aí você me perguntou em relação aos percalços, aos preconceitos. Quando eu estava na cavalaria, eu passei 10 anos à frente da cavalaria, praticamente. E era comum. Eu ia trabalhar nas cavalgadas com meus policiais e eu estava lá montada. Então, a gente descia, perfilava. Então, era muito comum. Em cavalgada, no Parque do Povo, estádios. Eu ia muito para estádios com o pelotão. Quando a gente perfilava, as pessoas vinham para resolver alguma coisa. Nunca se direcionaram para mim. A senhora? Nunca alguém cogitou que a única mulher lá perfilada seria a comandante. Ia para o policial do meu lado, ia para aquele que estivesse lá na ponta, mas jamais. Aí todas essas, minha equipe já eram orientadas por mim, aí eles ouviam, a pessoa, a comandante é ela, aí a pessoa vinha e falava. A comandante é ela, a pessoa vinha e falava comigo. Então, assim, e isso, eu digo, não era só apenas exclusividade de pessoas, vamos dizer assim, não, mas que as pessoas não sabem, não entendem da patente, muitas não vezes sabem mesmo. Mas sabem, aí porque não sou esclarecida, não. Uma vez eu estava
época de campanha. Uhum. E aí nós fizemos um flagrante e tivemos que ir para a Polícia Federal, né? Para levar a crime eleitoral. Nós levamos tudo, né? Levamos a apreensão de material de campanha, levamos a pessoa, né? E levamos, né, uma quantia bem considerável também dinheiro. E eu estava lá, estava a pessoa lá detida. A gente ficou lá aguardando o colega delegado. Sim. O colega delegado. E aí nós estávamos lá, minha guarnição estava fazendo, né, o acompanhamento da pessoa que estava lá detida e eu estava preenchendo já os formulários, nossos papéis, adiantando. E como era uma ocorrência de vulto, informando ao meu comandante imediato e aos outros comandantes. Aí todo mundo vai ligando, né? Os comandantes, como é que foi isso? O que é que está acontecendo? E eu estava, né, preenchendo, contando dinheiro, contando material de campanha. E aí chega o colega delegado e me vê lá, né, com o nome escrito. À época eu era capitã Mona, não sei se eu era capitão, se já era major, mas enfim. Identificada, muito bem identificada. Mas ele foi lá tratar e chamar o meu colega, o meu patrulheiro lá, sargento. Que estava abaixo. Isso, sargento, para ir fazer fazer o relatório, para preencher os documentos. E ele me viu lá. E ele não é louco, ele sabe que quem presta os boletins, quem faz, e ele sabe ler, Ou seja, né? É dentro e fora, né? Dentro e fora. Então, assim, não importa se é letrado, se não é, se é educado, se não é. É educado do ponto de vista, né, formal. Educação não formal. Não importa, mas, assim, esse preconceito em relação à mulher, principalmente em funções que sejam ditas masculinas ou masculinizadas ou masculinizadoras, sempre haverá esse preconceito em relação à mulher. Perguntam-me muito. Eu sou uma pessoa que gosta muito de curso. Eu disse, meu Deus, se eu pudesse, eu vivia fazendo curso na polícia. E fazendo cursos operacionais, né? Que eu fiz vários cursos dentro da polícia. E aí me dizem o seguinte, mas por que determinadas tropas ou determinadas forças têm tanto preconceito com a presença da mulher? E aí eu já fiz até algumas pesquisas acadêmicas, tanto na minha graduação de enfermagem quanto no mestrado, que inclusive eu... Ai, Jesus, né? Eu terminei nem defendendo por questões pessoais. Qualifiquei, mas não defendi. Nossa. Enfim. E lá, e ambas as pesquisas, eu vi o seguinte achado, que por mais que a mulher lá dentro, né, que é o que Bourdieu diz, permanências na mudança. Apesar de se abrir o espaço para que a mulher entre, a entrada dela não garante a permanência, nem tampouco a ascensão e nem tampouco o reconhecimento de pertencimento àquele grupo. A entrada é um pequeno passo, né? Isso. Aí o que é que eu digo? Nós somos resistência. A mulher nesses espaços, a mulher caminhoneira, a mulher taxista, a mulher Uber, a mulher que gosta de pedreiro, a mulher que é, enfim... Jogadora de futebol. A policial militar... Todas essas funções que são, né, a piloto de avião, seja lá qual for o lugar que a mulher queira estar, que tenha sido dito socialmente e culturalmente que é um espaço reservado ao homem, a masculinidade, a virilidade, principalmente expressa pela força bruta, disse que a mulher é inadequada e incompetente. E se ela se masculinizar, aí ela só tem dois caminhos. A mulher, ou ela permanece feminina e é considerada o bibelô do chefe. Inadequada para certas funções, né? Isso, inadequada. Porque, assim, a mulher entrou. É interessante, às vezes as pessoas não se perguntam, eu gosto muito dessa curiosidade. Quando a mulher entrou na Polícia Militar, ela entrou com o propósito de atender. A população estava começando a reclamar do atendimento da polícia para com idosos, crianças, pessoas com déficit cognitivo. E aí, nossa, as minorias, né? Isso. Nossa, os vulneráveis, de uma maneira geral. As mulheres em situação de violência. E aí disseram, nossa, a gente tem que ter um atendimento mais humano, para acabar com essa brutalidade. Eureka. Já sei. Vamos trazer a mulher. Vamos botar a mulher para dentro da polícia. E foi assim, como Bourdieu diz, as permanências na mudança. Mudou-se porque a polícia começou a aceitar a mulher. Mas a mulher permaneceu em funções que eram atreladas ao cuidado, subalternas, ao carinho. Né? Funções que são consideradas culturalmente como subalternas. Tem se modificado muito? Tem.
Mas o ingresso já foi nesse viés. Então, imagine como é difícil para a gente entrar Com certeza. e mudar esse viés, porque isso é uma construção histórico-cultural. E tudo que é construído culturalmente, é como eu digo, eu sou romântica, mas eu não romantizo. Se foi construído social-culturalmente, pode ser desconstruído. Sem dúvida. Agora, é fácil? Estamos no meio do caminho, né? Eu não diria nem, não sei nem se no meio do caminho. Eu acho que a gente está nesse percurso, nesse entremeio, né? A gente vai continuar essa conversa. Vamos para um pequeno bloco, pequeno intervalo, Tenente Coronel, porque, sem dúvida alguma, é um assunto muito caro, não só para mim também, enquanto mulher, e no ambiente também, enquanto colunista política, por exemplo, um ambiente majoritariamente masculino aqui na nossa região. Mas é caro para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também, né, que muitas vezes não têm esse conhecimento, esse arcabouço, né, técnico, enfim, científico da nossa situação. A gente vai voltar e conversar sobre isso. Fica por aí, a gente volta já. Estamos de volta, intervalo rapidíssimo para trazer de novo aqui essa conversa. Na verdade, para dar continuidade a esse papo extremamente fluido, leve. A gente está falando aqui de problemas complexos, né? De complexidade, de uma cultura que está arraigada e atrelada ainda ao machismo, à misoginia, às dificuldades que nós vivenciamos enquanto representantes do gênero, né? Mas, ao mesmo tempo, ela consegue dar um ar de leveza a esse papo, essa conversa, essa pauta, que é uma pauta difícil. Sim. Né? Tratar com o peso que ela merece, mas também tratar com a perspectiva de uma melhoria. Acho que a senhora citou muito bem, para quem não acompanhou o primeiro bloco, a nossa conversa é com a Tenente Coronel Mônica Rodrigues, que hoje representa as forças de segurança, galgou aí vários degraus e está num patamar muito alto, mas já passou por muitas dificuldades. A gente estava conversando sobre isso aqui, né? O lugar da mulher dentro de instituições como a polícia, dentro das corporações. Vamos continuar esse papo? E eu achei muito interessante quando a senhora trata do caminho que nós estamos traçando, né? Um caminho que é árduo, que é difícil. Na sua visão, eu falei aqui da minha visão no bloco anterior, estamos digamos que nesse entremeio. A senhora acha que a gente já caminhou meio caminho para chegar a essa finalidade de um dia essa desconstrução cultural acontecer? Eu acredito que nós estamos diante de uma luz, não de uma pequena luz no fundo do túnel, mas de um sol gigantesco. E que a única coisa que a gente precisa fazer para a gente chegar onde nós queremos, nós mulheres, é nos expor a essa luz. A luz está lá. Não dá gigante, para recuar um mais. sol. Agora eu preciso sair da sombra e me expor a essa luz. Para que eu veja a luz, para que eu seja a luz, para que eu reflita a luz. E eu digo isso por quê? Eu sempre me fiz essa... Eu não sou muito boa em matemática, não, mas eu sempre fiz essa conta. Se essa matemática não fecha, se nós, mulheres, somos maioria, somos nós que educamos, homens e mulheres. Via de regra, somos nós que diligenciamos por tudo no seio familiar, via de regra. Somos maioria numérica no país. Por que esse país não é nosso? Por que o país não é das mulheres? Por que todas as pautas não tomam como modelo o feminino ao invés do masculino? É por isso que eu falei que o sol, a gente não tem uma luz no fim do túnel, nós temos um sol. Agora, nós temos que nos expor ao sol. Entende? Vocês entendem essa analogia? Se não entende, depois fala comigo que eu explico. Maravilhoso, eu acho incrível. Isso dá uma perspectiva, traz uma perspectiva, né? Porque nós somos positiva. maioria. E aí, o que é que eu vejo? Que é fruto também da minha pesquisa, da minha vivência. Eu tenho 26 anos de instituição. Sim. Né? Então, são 26 anos lidando com pessoas diretamente, homens e mulheres. Homens, a maioria de homens em sua maioria. E o que é que eu vejo entre as mulheres? A adesão ao masculino, que é também outro conceito de Bourdieu. O que é que acontece à mulher nesses meios? E aí, falando da minha instituição em particular, elas aderem ao masculino e rechaçam o feminino. Então, algumas de nós, né, mudam a forma de falar, mudam a forma de vestir. Os próprios instrumentos policiais já nos levam para esse lugar. Nossa, é uma conquista recente, de anos.
Hoje, na Polícia Militar, nós temos, graças a Deus, nós temos um uniforme adequado, um uniforme que vem com modelos e tamanhos adequados ao corpo feminino. Isso era um problema também? Sim, isso já foi um problema gigantesco. Já houve episódio, que inclusive está lá na minha pesquisa acadêmica, de pagarem, que a gente diz, é entregar o uniforme, né, para as meninas durante o curso de formação de soldados e propositalmente entregar os maiores números para elas. Para dificultar o trabalho? Não, para dificultar não, que era uma semana de adequação, então todo mundo teria que vestir o uniforme. Meu Deus do céu. E elas tiveram que vestir o uniforme e ficar segurando a roupa, e obviamente que se sentiram ridículas, foram colocadas à frente da tropa para que todos rissem. Parece... Isso ocorreu, essa minha pesquisa foi de 2009. Ali, né? Que foi quando eu formei em enfermagem, mais ou menos 2008. Então, ela tem quase 20 anos, né? Ela não sou boa de matemática, mas tem quase 20 anos. Isso ocorreu quase 20 anos atrás. Então, assim, veja como é que você se sente bem-vindo em um lugar. Como é que você recebe uma visita na sua casa? Se você for à visita e você chegar na casa de alguém e essa pessoa ela tiver aberto uma gaveta para você, deixado uma gaveta livre, se ela tiver deixado uma toalha lá para você, um lençol, como é que você se sente? Extremamente bem-vindo. Sim. Agora, se você chega na casa da pessoa, ela não tem um lugar para você dormir, ela não te deu um espaço para tu colocar tuas coisas, e aí ela te deixa de todo jeito, assim, no sofá da sala, não te dá nada, não te dá uma toalha, não te dá um lençol, nem uma cadeira para tu colocar tua mochila. Tu pega e vai embora. Vai embora. No caso de nós, policiais militares, não. A gente convive com isso. Melhor. Graças a Deus, que é o que eu digo, né? Nós estamos na luz, nós estamos no sol. Graças a Deus, isso já não acontece mais dessa forma. Em algumas unidades, pronto, a gente está no momento atual muito bom. Nós temos o 2º Batalhão em reformas, o 10º Batalhão, várias unidades para serem iniciadas. Sim. Com projetos já, sabe, que inclusive eu hoje faço parte da Comissão de Valorização à Mulher e Prevenção à Violência contra a Mulher Policial Militar. É uma comissão protagonista dentro do país, criada aqui na Polícia Militar da Paraíba. Nossa. E eu estou assumindo a presidência dela, inclusive acredito que publique-se, né, ainda essa semana. Perfeito. E primeira mão aqui, então? Primeira mão. Incrível. Primeira mão. E a Polícia Militar da Paraíba está sendo protagonista nisso e em várias outras coisas. Inclusive, incrível. Por determinação do comandante-geral, Coronel Ronildo, e do subcomandante-geral, a quem é atrelado e vinculado à comissão, Coronel Douglas, já foi definido e foi determinado que nós vistoriássemos todas as unidades para verificar se ainda existe algum lugar onde as questões técnicas, porque tem muita unidade em obra e muitas para serem construídas. Ele determinou até que nós vistoriássemos os projetos arquitetônicos das unidades que ainda serão construídas. Então, isso incrível. É um avanço gigantesco. Nossa. Agora, e isso é só o início dos nossos trabalhos. Por exemplo, tenho 2 pesquisas, uma em relação à saúde, às implicações do androcentrismo para a saúde da mulher, que foi da minha monografia da graduação de enfermagem, e do mestrado foi a violência simbólica presente no curso de formação de oficiais. Como essas mulheres que entram na polícia para liderar, como é que elas são tratadas? Como é que é construído a liderança nela? É construída de que forma? Né? E no caso das alunas soldados, de que forma esse androcentrismo prejudicou a saúde delas? E eu ter uns achados e apresentei esses achados, né, ao subcomandante, Coronel Douglas, e ao comandante-geral, Coronel Ronildo. Foram bem aceitos? Sim. Houve alguma resistência, não? Não. E aí, inclusive, eu falei para eles o seguinte, né? Foi dito, essa questão, ela traz vulnerabilidade para a nossa polícia? Eu disse, não, comandante, de modo algum. Eu faço parte de uma pesquisa nacional pelo SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, e existe, né, uma câmara que se trabalha sobre a trajetória da mulher nas forças de segurança pública do país. E aí envolve Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar. E eu estou lá fazendo parte também dessa cadeira, dessa vertente em pesquisa. E eu falei para o coronel, nós temos hoje várias
várias não, né? Nós temos, se eu não me engano, 4 comandantes gerais mulheres. Mas quem vai chegar lá na reunião de comandantes gerais do Brasil será a Paraíba, mostrando o primeiro estudo acadêmico-científico com respaldo técnico e científico de um diagnóstico feito por mulheres, para mulheres, e que eu acredito servirá de modelo para o Brasil. Então, veja, é por isso quando eu chego aqui, que eu falo com tanto entusiasmo da polícia, mas que eu não nego a humilhação das meninas que vestiram a farda. Eu não nego que a gente precisa melhorar ainda em relação às estruturas. Eu não nego que as mulheres precisam botar o corpinho no sol e se unirem. Que isso falta muito, que é o que falta para a gente dominar a instituição, para dominar o país, é que nós mulheres nos unamos. Não é nos unir para destruir o homem, não, porque o homem não é inimigo. Eu tenho muito cuidado com isso, com essa dicotomização, essa polarização entre homem e mulher. Não existe. Porque para cada homem que se levantou contra mim dentro da instituição, veio o outro que estendeu a mão. O Coronel Ronildo mesmo, ele foi um anjo em vários momentos da minha vida, contra atrocidades que me fizeram. Né? A minha gestação, né? Meus lutos, eu tive 2 abortos e só tenho um filho vivo que quase morre também ao nascer. Então, meu aborto foi usado em um momento na instituição. Tocaram nessa ferida dentro da instituição? Foi usado para me tirar da função que eu tanto amava. Né? Então, tiveram homens anjos que chegaram e disseram, não é assim. Não foi assim que aconteceu. Né? E me deram voz. Então, assim, essa dicotomização, essa polarização, eu não aceito. De que o homem é inimigo da mulher, não existe. Nós não somos inimigos, nós somos seres humanos, estamos aqui para evoluir e juntos nós somos fortes. Agora, eu não posso querer que a mulher ocupe vários lugares sem que essa mulher ela seja capacitada, sem que essa mulher ela olhe para outra mulher com mais humanidade, que cesse essa competição que nos é estimulada em todos os ambientes. Em todas as profissões. É uma cultura também que foi gerada, né? Foi construída também. Isso, assim, em qualquer ambiente que está. Pronto, na enfermagem, para não falar só da polícia, eu vou falar da enfermagem porque é uma coisa que eu vivi, né? Chegou outra enfermeira. Agora eu não sou mais a mais bonita. Agora eu não sou mais a mais inteligente. No caso da polícia, eu não sou mais a super, ultra, mega operacional. Ela é mais operacional que eu. Então eu vou desmerecer ela, então eu tenho que aparecer mais. Não, porque não pode, eu sou mais. Então, assim, as vaidades humanas é o que atrapalha a humanidade de ser humana de fato e de verdade. Então, assim, os percalços são muitos, mas os caminhos que a gente tem são tantos para vencer. Agora, volto a dizer e sempre vou repetir, nós temos um sol no fim do túnel. Mas a gente precisa sair da sombra e ir para o sol. A senhora pode... Eu não sei se concorda com o meu pensamento. Hoje, enquanto tenente-coronel, mesmo tendo passado por atrocidades, como a senhora citou, esse termo é um termo muito forte, inclusive. Mas hoje a senhora está numa posição que ainda enfrenta preconceitos, ainda enfrenta resistências, mas de forma muito, digamos assim, de forma mais atenuada. Né? Para quem entra hoje, para uma mulher, por exemplo, uma mulher negra, nova na corporação, jovem, que acabou de adentrar nas forças de segurança. Essa perspectiva, até que ela chegue a essa visão que a senhora tem mais otimista, ela precisa mesmo desse resgate, né, desse respaldo. Como é que a senhora enxerga isso, essa necessidade da própria... A senhora falou, né? A polícia já está se preparando estruturalmente para isso. Mas a realidade mesmo dessa mulher pobre, essa mulher negra que adentra nas forças de segurança, será que ela... consegue também enxergar de forma tão positiva essa realidade? Consegue, porque ela seguramente, e principalmente com o que já foi conversado, compactuado, e todos os direcionamentos que o Coronel Douglas, nosso subcomandante-geral, através de despacho com o comandante-geral, o Coronel Ronildo, que nos foi passado, principalmente para a nossa comissão e para mim, enquanto presidente da comissão, eu digo sem medo de errar. Essa mulher só vai passar pelo que eu passei se ela não nos procurar. Se acontecer algo, ela nos procurar. E eu ainda duvido muito que se passe. Porque hoje nós temos... Hoje não. Há anos nós temos no centro de formação
A mulher que mais formou policiais militares no Brasil. Se chama Tenente Coronel Isabelle Minelli. Nome forte. E ela é forte também. Muito forte. E ela é a mulher que mais formou. Ela hoje comanda o Núcleo de Formação de Praças. Há anos ela já está lá como subcomandante e recentemente se tornou a comandante. E ela é uma pessoa que coaduna com todas, eu não vou dizer com todas, porque nada é totalitário, né? Nada é total. Mas eu vou dizer que a gente tem muita coisa em comum e muito pensamento. Então, o cenário que eu vivi, que eu percorri, seguramente nenhuma outra mulher vai passar. Porque os homens e mulheres que estão sendo formados há décadas, que vêm passando por ela, que vêm passando, né, pelo CFO, pelo curso de formação de oficiais também, estão vindo com uma nova roupagem, com uma nova visão de mundo, com uma nova visão de gestão de polícia. E o fato do comandante, do novo comando geral, se preocupar ao ponto da gente pegar essa comissão que existe há 2 anos, mas fazer com que ela ganhe mais presença, mais altivez dentro da instituição. Com a recomendação a nossa pesquisa, ela vai ser reaplicada de Cajazeiras a Cabedelo. Não vai ser de Cabedelo a Cajazeiras. Isso tem grande significado. Sim, tem sim. Entendedores entenderão. Com certeza. Então, ela vai ser de Cajazeiras a Cabedelo. Não é um processo de interiorização, né? Saindo do interior e desmembrando. Cada realidade é diferente. Sim. A realidade de uma policial militar em Campina Grande é diferente da realidade da policial militar lá em Patos. Com certeza. Lá em Serraria. Então, essa mulher ela tem que se sentir pertencente à instituição. E, acima de tudo, o que a gente quer fazer com esse olho no olho, que nós iremos, a comissão vai visitar todos. Leve o tempo que for. É uma promessa. Ela vai saber que ela pertence à corporação. Se ela ainda não sentiu isso, ela vai sentir. Nos casos de inadequação, em que, porventura, vocês encontrem, né, situações de rechaçamento dessas mulheres, de repressão dentro dessas corporações, quais serão as medidas? Imediatamente, afastamento da função que permita a essa pessoa ter contato com essa mulher. Porque é uma coisa que foi percebida, não só na Polícia Militar, mas em qualquer ouvidoria que você for. Quando uma mulher, ela vem denunciar algo, ela já passou por muita coisa. Eu digo sem mediar, 90% dos casos de violência contra a mulher, quer seja violência de gênero, quer seja qualquer tipo de violência doméstica, né, assédio moral, assédio sexual, o que for. Quando uma mulher vem formalizar uma denúncia, é porque ela já sofreu muito. Já está no limite. Mas isso não é bom, né, Tenente Coronel? Isso é péssimo. Não, é péssimo. E é por isso que a gente vai divulgar esses achados que nós tivemos 20 anos atrás, verificar como é que estão hoje, em relação a esses achados que nós tivemos 20 anos atrás, para que elas entendam o que é normal e o que não é normal. O que é aceitável e o que não é aceitável. E isso é uma preocupação do comando. Isso é uma política institucional, é uma política de Estado de valorização e preocupação com a mulher. Sim. Então, como eu digo, nós temos problemas, nós não escondemos e nós enfrentamos, que foi quando eu fui apresentar a proposta de trabalho da comissão para o Coronel Ronildo e para o Coronel Douglas, comandante-geral e subcomandante-geral, que eu disse, olha, nós estamos aqui não é para fazer com que a Polícia Militar da Paraíba seja vista como inadequada às mulheres, que rechaça a mulher, não. Pelo contrário, nós estamos aqui para garantir, para ter certeza de que a mulher sinta-se. Nós somos a única instituição preocupada com o sentimento da mulher. Porque a mulher está aí, é ampla concorrência. Né? Já foi declarada a ampla concorrência. É isso que eu ia questionar. É ampla concorrência, ou seja... É ampla concorrência. Não há mais diferença de número de vagas. Não tem. É ampla concorrência. Mas nós, aqui na Paraíba, nós não estamos preocupados apenas que a mulher entre. Nós queremos garantir que ela sinta-se bem. Sinta-se pertencente, né? Exatamente. Que ela sinta que a instituição não está fazendo um favor em aceitá-la. Que ela vem e que ela é bem-vinda, porque quando ela vier, ela não vai ter uma gavetinha aberta para ela, não. Ela vai ter um armário inteiro para ela. Bem-vinda e necessária, né? Porque e necessária. Eu percebo também, eu já conversei com policiais homens, já entrevistei representantes masculinos das forças de segurança.
E há sempre uma visão, digamos, muito complementar. Acho que a mulher, ela tem, e eu escutando agora, ela tem uma sensibilidade diferente. Isso. Não sei se é impressão minha, a senhora também sente E eu isso. gostaria de falar sobre isso, porque é o que se diz, aquelas discussões que eu não vou adentrar, mas que diz, isso aí, esse sentimento da mulher é uma questão de relação de gênero construída socialmente. Não, gente. Sentimento é química hormonal. As medicações antidepressivas estão aí para dizer isso, para provar isso. Tudo é química. Então, a sensibilidade, a fragilidade, o senso de proteção, o senso de cuidado, a facilidade de desenvolver afeto, são relações hormonais. A mulher dotada desses hormônios que facilitam, potencializam isso. Não é que é uma condição sine qua non. Se é mulher, vai ser assim, se é homem, vai ser assado. Mas existem em nós fatores químicos, biológicos, que favorecem. E que nos tornam indispensáveis. Porque em todas as relações onde existem seres humanos, há que haver a pessoa que não vai piscar para se colocar à frente do perigo, para salvaguardar a pessoa mais vulnerável naquela relação, naquela situação. E há de haver aquela pessoa também que vai se preocupar em olhar e cuidar e acalentar e se preocupar como aquela pessoa está. Então, as duas forças, elas não são antagonistas, elas são complementares. Assim creio eu. E na instituição Polícia Militar é isso, nós precisamos de todos, porque nós estamos para servir a sociedade. Como é que eu vou servir a sociedade plenamente se eu não tiver pessoas que a representem? As pessoas costumam dizer, a polícia é truculenta, a polícia é preconceituosa, a polícia é machista. Não, pequenos gafanhotos. A sociedade é preconceituosa, a sociedade é truculenta, a sociedade é machista. A polícia militar é feita por pessoas e as pessoas são cidadãos. E os cidadãos constituem a sociedade. A polícia é reflexo da sociedade. E a sociedade está mudando. E nós estamos mudando juntos e mudando para melhor. Que bom. Que bom. Realmente, assim, eu acho que a visão que o cidadão precisa ter é de uma instituição idônea. A gente quer enxergar isso, né? Cada vez mais. Eu acho que essa coisa do discreto, da descredibilização de instituição como a polícia, como as forças de segurança, é muito ruim para todo mundo, né? Porque todo mundo perde, enfim. Mas a senhora há de convir também que em todo setor que houver, enfim, toda instância possível, vai haver os contrapontos, né? Sim. Vai haver o abuso de poder, claro. vai haver... E aí são esses casos que talvez manchem, né, a imagem de uma instituição que é séria e que tem bons profissionais e que tem pessoas que estão, de alguma forma, trabalhando para o bem social, né? Eu falo também do meu lugar como jornalista. Nós temos estigmas, né? O jornalista ele é entrão demais, o jornalista é desumano, gosta de sangue. E não é bem assim. Mas existem as figuras que, infelizmente, mancham, né, a classe. A senhora te convida também com isso. Sim. É como eu digo, eu sou romântica, mas não romantizo. Né? Como eu digo, a polícia toda é reflexo da sociedade. Então, na sociedade existirão pessoas boas e pessoas ruins. E dentro da polícia também. Agora, o que é que diferencia? A nossa gestão direciona e enfatiza. A maçã podre, ela vai ser tirada... E punida. Ela não vai permanecer ali incólume, não. Então, sempre, todas as denúncias que nos chegam, a forma com que as pessoas são recebidas institucionalmente, é com grande respeito que a gente trata essas pessoas. E, em especial agora, estando eu à frente da Comissão de Valorização da Mulher, todas as mulheres que, porventura, tenham passado por alguma situação que as deixou com um sentimento, não estou dizendo nem de material, mas com algum sentimento inadequado que não deveria sentir, procure. Nós temos, Tenente Coronel, 3 minutos para o fim do podcast. Passou rápido, tanta coisa para falar ainda. Passou muito rápido. Nessa nossa despedida, eu tenho que citar aqui, era para ter citado antes, mas nossa conversa fluiu tão bem para outras pautas, que a senhora também faz parte de um grupo que gerencia as ações, né, de segurança no maior São João do mundo. São João está acontecendo. É um evento que cresce cada dia mais e que tem seus enfrentamentos também. Inclusive, nos últimos dias,
Nós tivemos algumas situações desconfortáveis, né? Enfim, Sim. envolvendo representantes da polícia, envolvendo cidadãos, enfim, a sociedade civil. Dá seu parecer a respeito disso? Qual o desafio maior num evento dessa natureza, enfim, no momento que nós estamos vivendo? Olha, o desafio maior chama-se... do meu ponto de vista, e aqui eu não estou falando em nome da Polícia Militar, sou eu, Mônica, não sou nem eu, Tenente Coronel, Mônica, sou eu, Mônica, cidadã. Sim. Né? Eu acho que o maior enfrentamento que a gente tem que fazer é em relação à nossa autorregulação. Chama-se inteligência emocional. O ser humano em si, atualmente, então você vê grandes discussões acontecem por questões diminutas. É verdade. É uma buzinada excessiva no trânsito? Verdade. É um dia que você acordou mal, que você está com um problema e você leva para outra esfera, que não tem nada a ver de onde aquele problema surgiu, e ele termina desaguando em outro lugar. É um insulto que você não consegue respirar e dizer, Digerir. tudo bem, digerir e deixar para lá, que você tem aquele ímpeto de responder. É a pressão social para que se responda. E aí, ai meu Deus, só tem 3 minutos. Pode continuar. Dá tempo. Mas isso quer dizer o seguinte, que, por exemplo, se você vê só um exemplo rápido, estima-se e espera-se de uma determinada profissão que haja de certa maneira. Uhum. Então, por exemplo, se não cai no discreto. Você espera que um médico tenha uma clínica boa, que se vista adequadamente, que tenha um carro bom e que more numa casa boa. Se esse médico, ele mora numa casa mais ou menos, ele chega no consultório para te atender todo mal amanhado. Uhum. O consultório dele não tem um copo com água para servir. Esse cara não é bom. Ele pode ser o tampa de crush. Automaticamente. Mas automaticamente ele cai no discreto. Porque se espera socialmente e culturalmente que ele tenha uma postura, que ele tenha determinados bens e que ele reaja de certa forma a algumas situações. Então, essa forma de gerir as emoções para que você tenha isso, principalmente no que tange a reação a determinadas condutas, é algo que faz com que as pessoas saiam de si e tenham aqueles minutos de fúria que a gente vê. Inclusive, tem um filme muito bom que eu assisti recentemente, que eu não me lembro o nome, eu sou péssima com nomes, mas que fala disso, que ele trata isso. Qualquer pessoa, por uma questão de segundo, ela pode se tornar uma pessoa violenta. Ou ela pode cometer um crime em nome de algo que ela acha que naquele momento é maior. Não que justifique. Nada justifica a violência. Nada justifica a violência. Nada. Mas é algo que é humano, é suscetível. E, enfim, falando do Parque do Povo, da minha função, né, como gestora operacional, é uma atividade de muita responsabilidade, porque a gente termina gerindo, né, como a própria palavra diz, né, da função, gerindo todo o policiamento, em especial o policiamento da área externa, através da tecnologia, que nós temos um aparato de segurança de câmeras, de identificação facial, né, de radiocomunicação, que nos permite fazer com que essa comunicação ela seja fluida e que ela interfira diretamente na realidade e evite muitos problemas que, se não houvesse, traria muitos problemas para o policiamento. Então, assim, é uma coisa que é muito legal de fazer, principalmente para mim, que sou filha da terra, nascida e criada, amo São João, amo Campina Grande. E é uma função que eu pretendo permanecer aí durante todo São João, né? Lógico que a gente não trabalha todos os dias. Nós revezamento, nós somos uma equipe de oficiais superiores que nos revezamos, né, como gestores operacionais dos festejos juninos, especialmente no Parque do Povo. É muita responsabilidade, viu? E assim, não só pela demanda, né, pelo público que é gigantesco, mas para controlar essas pessoas, né? Eu acho que o ponto-chave talvez seja esse, fazer com que num ambiente tão grande, tão diverso como aquele, em que pessoas estão tendo a possibilidade do consumo alcoólico, né? Os comportamentos também são diversos ali. E aí eu entro nessa esfera de novo do desafio que vocês vivenciam, né? De tentar conter essas pessoas em determinadas situações. É muito complexo isso, né? Em especial, há de se entender. É muito difícil, porque a gente trabalha, mais uma vez, como eu disse, qual é o problema?
as emoções humanas, o controle das emoções. Então, as pessoas elas vão para a festa, para curtir, para se divertir, só que em algum momento o Parque do Povo, pronto, no meu dia de serviço, nós tivemos que fechar por algum período alguns portões, principalmente os portões de baixo que desaguam diretamente no palco principal. E aí a gente fechou, não é porque o Parque do Povo estava lotado, mas é porque aquela entrada não ia permitir ao cidadão entrar com segurança, porque ele já ia cair num lugar onde ele não ia conseguir andar. Aí, como é que você explica para o cidadão? Olha, aqui não tem mais como o senhor entrar, porque já está muito cheio, tá? Agora o senhor tem que ir lá pelo outro portão, vai ter que andar um pouquinho mais, mas é para a sua segurança. Então, assim, não dá tempo. Aí as pessoas saem, né, já reclamando, meu Deus, como é que eu vou sair? E onde danada é esse? E onde danada é esse portão? Inconformadas. Mas a gente sabe o porquê está fazendo. A gente tem uma justificativa técnica. E aí saem as notícias, Parque do Povo tem o maior público do dia, fechou os portões. Sim, fechou os portões, mas não fechou o acesso à festa em si, entende? Eu compreendo, sim. Inclusive, um ponto-chave também que acho que não dá pra gente deixar de tocar aqui é essa questão, como a senhora citou, né? O controle emocional, tanto da sociedade civil, do cidadão, quanto do próprio policial. A senhora acha que hoje há uma estrutura melhor ou melhorada para a saúde mental desses profissionais? Ou acha que é preciso dar uma incrementada nisso? Porque eu imagino que não seja fácil. Estar, por exemplo, virando plantões à noite, né? É exaustivo, é cansativo. Há outros processos, eu acho que mexem com a estrutura, com o emocional de um policial, enfim. Há um aparato de saúde mental para esses profissionais hoje? Temos profissionais capacitadíssimos, excelentes psicólogos, psiquiatras, temos o Espaço Viver Bem, temos terapia inclusive com musicistas, que é um serviço que é oferecido tanto em vários lugares aqui da instituição. E onde nós não temos o Espaço Viver Bem efetivamente da polícia, temos parcerias com policlínicas para dar essa assistência ao nosso policial. Agora, o que é que acontece? Como eu disse, a polícia é reflexo da sociedade. A sociedade em si estigmatiza demais quem faz tratamento visando a saúde mental. Se você tem uma pessoa que diz, eu tenho um psiquiatra de estimação, doido, incapaz, não digno de confiança. Não se sabe nem a que tratamento a pessoa está se submetendo, nem o porquê, nem o que ela toma, mas já é taxada. É assim, eu costumo dizer, quem toma taxa preta é taxado também. É complicado. Quem toma tarja preta já é automaticamente, já recebe uma faixa preta. Não pode. O policial, ele tem a obrigação de fazer terapia? Todo policial, ele... Não, ele é ofertado a ele. Ou seja, é uma oferta, é a escolha do profissional. É a escolha. Acho que não falta, talvez. Eu não sei se essa palavra soa muito coercitiva, obrigação. Mas você não acha que seria muito necessário que esses profissionais se sentissem impelidos a fazer terapia? Só que aí, com essa decisão de deixar a escolha, primeiro que aí fere princípios da Constituição Federal. Obrigar, né? Ou coagir, ou enfim, qualquer iniciativa policial militar que visasse obrigar o policial a passar por isso, a gente já ia começar a ferir na Constituição Federal, então, legalmente, a gente não poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Mas não por isso, mas o principal é o apelo técnico-científico de que todos os profissionais que são consultados em relação a psicólogos, isso falando de psicólogos e psiquiatras, dizem o seguinte: se o paciente não quiser estar aqui comigo... É um fato. Não adianta trazer. É um fato. Então, o que é que acontece? Já tem casos, inclusive, na Justiça Civil comum, não estou falando de militar, mas de pessoas que, dentro da sua pena, uma delas é você fazer tantas sessões de terapia para você poder voltar ao convívio social ou amenizar ou atenuar a sua pena. E aí os relatórios de psicólogos, alguns eu já tive acesso assim, de outras várias, de outros estados, quando eles relatam é o seguinte, que foi inadequado, que foi insuficiente, porque a pessoa não colaborou com a sessão. Então, compelir, a gente tem como promover, fomentar, conscientizar, como várias vezes, principalmente no Maio Amarelo, se não me engano, é o Maio Amarelo. Maio Amarelo.
Existe uma determinação institucional de que todas as unidades promovam alguma ação de saúde mental. Aí o que é que a gente faz? Geralmente a gente leva os psicólogos para os batalhões, para que eles digam como eles podem ser acionados de forma, inclusive, sigilosa, para evitar o preconceito, Sim. né, que é cultural. Então, assim, esse serviço a gente já faz, mas essa obrigatoriedade não daria certo. Compreendo perfeitamente. Enfim, nosso tempo realmente acabou. Eu acho que eu vou deixar até aberto aqui um convite já para que a senhora venha de novo. Volte para conversar com a gente muito mais. Eu acho que conversas ricas dessa natureza acrescentam demais. Falar sobre a mulher em lugares de representatividade, mulheres fortes, firmes, que têm impulso e que ao mesmo tempo enxergam nas suas dificuldades a beleza em existir. Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode enxergar na dificuldade um motivo para retroceder, né? Ou para adoecer emocionalmente. Pelo contrário, as dificuldades, elas, de forma muito realista, elas existem, mas elas precisam nos fomentar a vida, o desejo de viver, de existir, né? De cada vez mais forte. Muito obrigada pela sua participação, por ser tão solícita também aceitar o nosso convite, viu? Obrigada. Eu que agradeço, inclusive eu já me convido, eu mesma já aceito o convite que eu mesma faço. Convidadíssima. Para voltar, até porque eu nem falei tanto assim da cavalaria, que foi onde eu me apaixonei pela polícia, nem falei de Davi, da minha seu criança, pequeno. nem falei da corrida. Tem muita coisa, né? Corre também? Sim, inclusive a minha primeira maratona eu fiz com o Davi. Que coisa, empurrando gente, o carrinho dele. Essa mulher é um poço de informações, tem muita coisa. Eu tô começando a correr agora, assim, aos pouquinhos, e acho incrível como é que a senhora consegue colocar dentro da sua rotina isso. Já correu maratona? Já fiz 5 maratonas. 5. Maratona, pra quem não sabe, são 42 quilômetros, gente. 195. 42 quilômetros, 195 metros. Olha isso, ainda tem uns 195 metros. Que isso desde o início da... Desde o início, por conta da mudança do percurso, que tinha que passar em frente à rainha, e a rainha aumentou um pouquinho, os 42. Menina, já tá convidadíssima para um próximo episódio, que tem muita coisa pra gente conversar ainda, mas muito obrigada mesmo, parabéns pela sua força, pela sua luta, e por representar tão bem, viu, a classe. Não só o gênero, mas como um todo, né? Muito obrigada mesmo, viu? E eu digo a você em casa, sonhe, pague o preço e realize. Menina, e altas frases de efeito. Aqui temos muitos cortes para o nosso podcast, viu, Paloma? Paloma ali já registrando tudo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora também. Uma das melhores edições que nós tivemos aqui, muito leve, muito fluida. Na próxima semana nós retornaremos com mais um Hoje Pode. Até lá.